Você já ouviu falar sobre contas bancárias secretas no Caribe? Sobre as famosas contas numeradas na Suíça, que ninguém sabia quem era o dono? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco como é que funcionavam essas operações, entender que elas estão se tornando cada vez mais coisas do passado e entender que o rumo que o sistema financeiro mundial está tomando em termos de regulamentação não é nada positivo e o porquê disso. Então vamos lá. Fala pessoal, como é que vocês estão? Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado societário e eu tenho ajudado diversas pessoas nos seus projetos de internacionalização. Aqui no canal da Capital Global, a gente conversa de assuntos como investimentos, empreendedorismo, a gente ajuda as pessoas a ver as vantagens de montar um negócio de forma internacional, ou então as vantagens que construir o capital de forma global podem trazer para os teus investimentos também. E aí a gente fala de planejamento tributário e outras questões que envolvem o processo de internacionalização, tal qual empresas offshores e contas bancárias no exterior, sejam elas anônimas ou não. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que é do interesse de quem gosta de dinheiro, considere-se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito das nossas dicas e também já ativa o botão do sininho para receber uma notificação todas as vezes que sair conteúdo novo por aqui. E uma coisa bastante importante é deixar o like para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você e também porque esse vídeo merece, afinal eu vou trazer várias curiosidades muito interessantes sobre as famosas contas bancárias secretas, anônimas, offshores, que a gente tanto vê por aí. E para muita gente, conta bancária no exterior, seja ela secreta ou não, é como caviar, quer dizer, nunca viu, nunca comeu, só ouviu falar. E normalmente escuta falar pela mídia, pela televisão, em um tom pejorativo. Você não escuta falar sobre conta bancária secreta na hora que você vai lá na sua agência, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, perguntar para o gerente do seu banco o que ele tem para te oferecer. Ele não vai virar e falar: nós temos aqui uma conta tradicional e uma conta que ninguém vai ficar sabendo. Ninguém, nem ele, nem o governo e nem você, porque esse tipo de conta não existe aqui no Brasil. E aí o pouco contato que a maior parte dos brasileiros tem com esse tipo de estrutura é quando vai lá no noticiário e vê a notícia daquele político ladrão que utilizou de uma conta bancária anônima na Suíça para esconder o dinheiro que ele roubou das pessoas, ou ainda aquele escândalo da FIFA e toda a movimentação que eles faziam com usos de contas anônimas em empresas fantasmas. Ou quando muito, o brasileiro recebe informação sobre esse tipo de conta quando vai assistir um filme de Hollywood. E aí muitas vezes tem todo um glamour por volta dessas contas, que mostra aquele empresário ultra mega bilionário dirigindo carrões, Ferraris e Bentleys e andando de iate pra lá e pra cá, cheio de joias, que aí no intervalo entre uma reunião e outra, ele vai pro seu jatinho particular, num pulo na Suíça, para ter uma reunião com o seu gerente de banco para discutir um pouco sobre a sua conta bancária secreta. Talvez o mais icônico desses filmes de Hollywood seja aquele O Lobo de Wall Street, que tem aquela cena clássica, que tá lá o DiCaprio no seu barco do tamanho de um navio, viajando completamente doido de um lugar para o outro que ninguém sabe aonde é, e aí ele pega e naufraga o barco dele no meio de uma tempestade. Rendeu boas risadas, mas isso tudo é um pouco de ficção. Tem um fundo de verdade. Realmente, existem muitas pessoas que utilizam essas contas bancárias anônimas e que não são pessoas honestas, não são pessoas de boas índoles, não há como negar. Mas o fato é que conta bancária, assim como dinheiro, assim como água, como celular, como qualquer outra coisa, é só uma ferramenta. E se ela for boa, ela vai ser usada por pessoas, independentemente do caráter dessas pessoas. Ferramentas não fazem juízo de valor, elas não veem se uma pessoa vai usar elas para fins morais, éticos ou não. Mas o fato que muita gente não te fala é que essas contas, elas também são utilizadas para fins legítimos por pessoas de bem. Por exemplo, nos últimos 100 anos, elas serviram de refúgio para pessoas que foram perseguidas
por sistemas políticos, pessoas que foram perseguidas por causa de suas etnias, por países que faliram e as pessoas precisavam tirar o dinheiro dos olhos dos ditadores. Foi o que salvou o patrimônio de muitos povos, como os judeus, foi o que salvou o patrimônio de muitas pessoas que vieram da Venezuela, que vieram da antiga União Soviética para o mundo, sem contar que elas servem como forma de proteção patrimonial para que você consiga proteger aquilo que você construiu com o seu suor e perpetuar a riqueza que você conquistou ao longo dos anos para as próximas gerações da sua família. Muitas famílias utilizam essas estruturas muito antes de políticos ladrões utilizarem e com um fim legítimo. E não se trata apenas de salvar o patrimônio deles, não, porque muitas vezes são pessoas ricas, donas de empresas, que ao salvar o próprio patrimônio, elas também, de tabela, salvam as empresas que elas são donas. Às vezes uma multinacional que emprega milhares de famílias e que quebraria se o dono não tivesse tomado a decisão de utilizar uma conta anônima. Isso pode ter acontecido mais vezes do que a gente imagina, e isso aí salvou o emprego de diversas famílias de forma indireta. Então sim, contas bancárias anônimas podem ser utilizadas para se fazer o mal, mas de forma geral elas são mais utilizadas para o bem e são algo muito mais positivo do que negativo para a sociedade. Elas são um suspiro de liberdade contra as diversas atrocidades que outras pessoas e governos podem cometer contra você e contra a sua família. E tem sido assim ao longo de diversos anos. Agora a gente precisa ter em mente que cada vez mais as contas bancárias anônimas têm se tornado coisa do passado. Antigamente, lá por volta da década de 90, era tudo muito simples. Quem quisesse ter uma conta bancária anônima se dirigia até um banco que prestasse esse tipo de serviço e conversaria com o gerente. O gerente abriria a conta para você e te entregaria um papel com um número escrito à mão ou impresso numa máquina de escrever. Não tinha mais esse registro em nenhuma outra base de dados. Só você e esse gerente do banco saberiam desse número. E esse número era o acesso para sua conta. Não tinha no cadastro o seu nome, o seu CPF, o nome da sua mãe, o seu endereço, nem nada. Só esse número. E se você perdesse esse número, você precisaria ir até o banco novamente de forma presencial para conversar com o seu gerente, porque essas informações jamais seriam repassadas de outra maneira que não fosse presencial. Com isso se garantia quase que um total anonimato da conta. Só você e seu gerente sabiam. Alguns poucos outros funcionários do banco talvez também soubessem, mas ninguém mais. E não tinha nem como fazer um elo entre a conta e você. As coisas começaram a mudar bastante por volta do ano de 2007, quando os Estados Unidos começou a fazer uma pressão muito grande sobre o governo da Suíça para acabar com esse tipo de conta, fazendo acusações de que a Suíça estava passando a mão para os americanos que escondiam dinheiro do governo e do fisco americano. O governo da Suíça, diante dessa pressão, foi obrigado a mudar as suas leis e a pressionar os bancos que forneciam esse tipo de serviço. E esse fenômeno começou na Suíça, mas se estendeu por todos os outros paraísos fiscais e países que possuíam algum serviço semelhante a essas contas bancárias numeradas. E na cobrança do lado dos Estados Unidos, entraram diversos outros países da Europa condenando esse tipo de operação. Entrou inclusive também a OCDE, que é uma organização internacional que essa acabou se tornando inclusive uma das principais bandeiras dela. A bandeira da transparência, vulgo troca de informação entre fiscos de diferentes países e de obrigar as diversas instituições a guardar informações aí de todos os seus clientes. E um ponto-chave nessa história se deu lá em 2010, quando os Estados Unidos conseguiu aprovar o FATCA e também fez com que diversos outros países assinassem embaixo essa nova lei. Por meio dela, todos os outros governos precisam agora reportar informações de americanos que possuem contas bancárias por lá para os Estados Unidos. Em tese, esse reporte é recíproco. Os Estados Unidos também iria reportar para esses governos. Só que na prática o que a gente vê é que não é tão recíproco assim. Muitas vezes, dentro de certas circunstâncias, os Estados Unidos não vai passar um zazinho de informação de estrangeiros que possuem contas bancárias por lá, que são beneficiários finais dessas contas. Então o que a gente vê na prática é que os Estados Unidos ele fez uma perseguição a todos os países que poderiam funcionar como uma barreira para a troca de informações fiscais, que poderiam funcionar para esconderijo de dinheiro,
E ele mesmo, depois que derrubou a concorrência, acaba que funciona como um legítimo paraíso fiscal para muita gente de outros países. Desde que, é claro, não seja para americanos. No dos outros é refresco. E toda essa ofensiva, apoiada pela mídia e por diversos países, culminou na aprovação de diversas outras leis mais rígidas, como, por exemplo, as políticas de KYC, de conheça o seu cliente, que praticamente qualquer banco hoje no mundo precisa que você envie uma foto e comprove que você é você. Do contrário, eles não vão fazer essa abertura da conta para você. Culminou também numa maior rigidez nas leis de combate à corrupção, de combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. São ideais que realmente são muito bonitos, só que na prática elas não combatem nada. Continua acontecendo tudo isso e a única coisa que elas conseguem combater é a privacidade de todas as outras pessoas de bem, como eu e você, que não cometeram nada de errado, mas que agora têm as informações fiscais vazadas aí, sabe-se lá para quem. Paralelo a isso, aqui no Brasil a gente também teve um processo, um fenômeno muito interessante. Aqui a gente nunca teve um sigilo bancário tal qual o lá da Suíça, nunca teve nada parecido com contas numeradas, sempre foram nominais. Mas apesar disso, a gente tem resguardado pela nossa Constituição Federal de 1988, muita gente não sabe disso, mas a gente tem o direito ao sigilo bancário. Ele está assegurado aí pelo direito à intimidade e à vida privada. Inclusive é um direito fundamental garantido lá no artigo 5º, nos incisos 10 e 12. Mas o curioso é que o STF ele simplesmente relativizou isso ao máximo e aí a Receita Federal, ao menos, pode requisitar qualquer informação da sua conta bancária. Ou seja, esse sigilo bancário não é tão sigiloso assim. E para fazer essa relativização, ele fez o seguinte raciocínio, abre aspas, que a mera transferência sigilosa das informações de uma instituição financeira para o fisco não rompe o sigilo bancário, porque os dados eles seguem sigilosos, apenas trocou quem é a entidade protetora dessa confidencialidade. Por mais insano que isso possa parecer, esse argumento colou e tem sido utilizado até hoje. E atualmente, qualquer transação que você faça entre contas bancárias que estão no Brasil, ela já é praticamente automaticamente reportada lá dentro do sistema da Receita Federal, que já é inclusive interligado com o do CARF, com o do Banco Central, enfim, essas informações, esses dados são colhidos pelo governo a todo momento. Com o Pix agora, então, isso aí se acentuou ainda mais. Isso é um problema? Cara, na minha opinião, é imenso, porque o governo, a entidade protetora das nossas informações sensíveis e bancárias, esse órgão protetor, ele não protege tanto assim. Se você for ver as informações bancárias, as informações sensíveis de vários brasileiros, elas já vazaram de órgãos do governo diversas vezes. Eles não têm um controle muito rígido sobre isso. Tá duvidando de mim? Entra na Deep Web que você vai encontrar à venda informações de praticamente todo mundo que nasceu aqui no Brasil. Muitas vezes você encontra inclusive o informe do imposto de renda da pessoa. Imagina se o teu informe do imposto de renda cai na mão de algum bandido que agora sabe tudo sobre você. Imagina essas informações na mão de um sequestrador, na mão das pessoas erradas. Em todo caso, isso é um problema mais do Brasil. Só que hoje em dia, essa troca de informações ela não é restrita ao Brasil. A gente é só mais um dos diversos países, dos diversos governos em que os bancos eles estão sujeitos e eles são obrigados a informar tudo para os entes, as autoridades dos países respectivos. E sabe qual que é a punição em muitos lugares, caso eles não informem? É o seguinte, para você ter um banco nos países, você precisa ter uma licença do governo. Em alguns lugares, como é o caso do Brasil, salvo engano, essa licença inclusive é dada pelo presidente. E se você não prestar essas informações tudo certinho, em muitos lugares você perde a licença do banco. E aí é claro que, com razão, os bancos têm um medo enorme de toda essa regulamentação. Um medo que, inclusive, chega a ficar até um pouco neurótico. Por exemplo, tenta você aí fazer uma transação um pouco mais alta de uma conta bancária brasileira para sua conta na corretora de valores no exterior, por exemplo. Vê se o banco não vai barrar essa transação. Vê se ele não vai fazer você ir lá confirmar a sua identidade, trocar todas as suas senhas, refazer o processo de conheça seu cliente, ir lá conversar pessoalmente com a gerente, convencê-la de que você quer fazer isso e que é você. E aí se você demorar para fazer,
vai ter perdido a validade de todo o procedimento de reconhecer seu cliente e você vai ter que fazer tudo isso de novo e passar mais algumas horas na fila. E cara, que insano, olha onde a gente está chegando. Ou ainda, considerando que boa parte desses bancos também fazem reserva fracionária, tenta então sacar em cash, em espécie, uma quantidade de dinheiro muito alta. Pensa se você vai conseguir. Liga hoje lá no seu banco e fala que você vai sacar daqui a 3 dias, que quem sabe talvez você consiga. Não tá fácil não, meu amigo. As leis de controle, a fiscalização tá chegando a um nível tão crítico que não está combatendo a corrupção, não está combatendo a lavagem de dinheiro, mas está tornando praticamente inviável a utilização desses bancos de tão burocrático e chato que tá esses processos. E aí uma gota de liberdade que a gente tem em todo esse sistema são as fintechs, que justamente por não serem um banco propriamente, não terem essa licença, elas também gozam de uma regulamentação um pouco mais suave, de modo que é possível que elas consigam tratar melhor os seus clientes. E elas estão tomando, inclusive, um espaço muito grande dos bancos justamente por causa disso. Veja, o pessoal que é mais jovem não quer mais saber de ter conta em grandes bancos, não. O cara vai ter uma conta digital na Nubank para as contas do dia a dia, vai ter uma conta em uma corretora de valores para a parcela que destina a investimento, quem sabe até no exterior. E quando ele já é mais propenso à inovação, já está mais ligado aí no rumo que o mercado financeiro está tomando em termos regulatórios, ele também já vai garantir a sua conta em uma corretora de criptomoedas, ou melhor, vai ter até a tua própria carteira de criptomoedas. Mas aqui vale um parênteses também, que isso não significa que eu acho que os bancos eles vão falir. Muito pelo contrário, eles estão cada vez mais fortes, porque eles estão se aproveitando desses tempos de mudança para crescer ainda mais. O que acontece é que aquele modelo tradicional de conta bancária está ficando engessado, mas não vai jogar eles para fora do mercado não. O que eles estão fazendo é comprar essas fintechs, é comprar corretoras de valores, e eu acho que é só questão de tempo para eles começarem a comprar também essas exchanges de compra e venda de criptomoeda. Os bancos continuam muito fortes e aqueles que sabem se aproveitar dessa mudança de tempo e de paradigma vão se tornar ainda mais fortes. Mas voltando aqui ao ponto específico desse vídeo, que são as contas bancárias secretas e anônimas, o que eu quero mostrar para vocês é que com toda essa mudança na regulamentação e toda essa até neurose e excesso de querer proteger o sistema financeiro, o que acontece é que elas param de existir. Não tem como você manter uma estrutura que goza de tamanha privacidade em um sistema como o atual, independentemente de qual jurisdição você está. Isso para contas bancárias mesmo. Sempre você vai poder trabalhar com outras modalidades de conta, com cripto, que aí vai ter sigilo. Mas mesmo nas contas bancárias, existem algumas alternativas que, tá bom, elas não vão te dar esse sigilo absoluto que já foi possível ter um dia, mas no mínimo elas vão garantir que você tenha um pouquinho mais de privacidade, maior furtividade aí com essa conta. Por exemplo, você pode abrir a sua conta em uma jurisdição e que o banco ele vai reportar para o governo, só que o governo ele não tem um histórico tão ruim de vazamento de dados, como é o caso do Brasil, por exemplo. Aí você evita que essa informação acabe caindo na mão das pessoas erradas. Só que o problema de você abrir nesse país é que você vai continuar obrigado a reportar essas informações para o fisco brasileiro, caso você continue morando aqui. E a partir do momento que você reportar para o fisco brasileiro, aí já sabe, a chance disso vazar e dessas informações caírem em mãos erradas continua grande. Então não tem jeito, a única alternativa vai ser também fazer a saída fiscal. Porque aí você não vai mais dever satisfações ao governo brasileiro e aí você não precisa entregar dados sensíveis para pessoas que não têm um certo cuidado com eles. E aí, já que você vai sair do Brasil, quem sabe você não aproveita para ir para um país que também não vai te tributar. Assim você ainda vai colher a vantagem de potencializar os seus resultados. E se você já sabe um pouco do que a gente fala aqui no canal, existem diversos tipos de negócio que você consegue tocar e de investimentos que você consegue fazer, independentemente de em que lugar do planeta você está. Tá, Guilherme, mas eu não quero sair do Brasil, não tem jeito no meu caso, então? Nesse caso fica um pouco mais difícil, mas existem sim algumas alternativas em menor grau que eventualmente podem garantir mais a tua privacidade, como por exemplo, fazer toda essa operação por meio de uma empresa offshore. Só que, dependendo de qual for a informação, você vai continuar obrigado a entregá-la para a Receita Federal Brasileira. Então, você diminui o tanto de informações que você dá para aquele órgão que não vai cuidar tão bem desses dados, mas alguma coisa ou outra você ainda vai ter que informar por lei.
Quem sabe ter um segundo passaporte, uma segunda nacionalidade pode te ajudar também. Quem sabe utilizar de contas digitais pode te ajudar também. Enfim, tem muita coisa para fazer. Inclusive algumas delas eu nem vou falar aqui no YouTube porque não faz sentido expô-las por aqui. E algumas delas também não são tão convencionais assim, digamos. Nem podem ser feitas, mas eu sei que muita gente faz. Não faça esse tipo de loucura. Em todo caso, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão e dessas informações sobre esse rumo que o mundo está tomando em termos de regulamentação do sistema financeiro. Tomara que eu não seja a única pessoa que esteja assustada quanto a isso. E se você estiver interessado em conversar comigo sobre algum tema que envolva estruturação, offshore ou qualquer outra coisa, eu vou deixar o meu e-mail aqui no primeiro comentário para que você possa me contatar pessoalmente. Um abraço e até a próxima!